programa de hoje você vai ver saúde mental. A audiência pública discute soluções para o número de leitos e a estrutura dos CAPs no Recife. E Eurico Freire faz homenagem ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. A falta de leitos para pacientes psiquiátricos, a estrutura de acolhimento e o funcionamento dos CAPs no Recife foram discutidos durante uma audiência pública na Câmara. O evento, promovido pela doutora Vera Lopes, lotou o plenarinho da casa. Psiquiatras, psicólogos, profissionais da área de saúde mental e também famílias de pacientes lotaram o plenarinho da Câmara para participar da audiência pública convocada pela vereadora doutora Vera Lopes sobre o atendimento em saúde mental do Recife. Ela falou sobre a falta de uma unidade de emergência na cidade para atender pacientes em casos de surto. Segundo o parlamentar, os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, deveriam receber estrutura adequada e funcionar 24 horas para atender doentes de transtornos mentais em situação grave. Vera Lopes é autora de um projeto de lei que torna obrigatório o funcionamento de todos os CAPs 24 horas. Eu tenho uma lei tramitando aqui na casa para que os CAPs funcionem 24 horas, com a equipe multidisciplinar, com médicos, psiquiatras, com psicólogos, com enfermeiros, né, com assistentes sociais. Então, nós fizemos essa audiência pública porque o paciente, o doente mental, né, parece que querem jogar a doença deles para debaixo do tapete. Né? Tudo bem que a gente até elogia não mais internamento, certo? Mas a gente precisa de estrutura para atender o paciente em surto. Porque o paciente, quando está surtado, a família desesperada não sabe para onde levar. E quando chega nos CAPs, o CAPs está fechado, né? Não tem médico, não tem psicólogo. Então, eles ficam o quê? Abandonados. O diretor da Federação Nacional de Médicos, Antônio Jordão, questionou se é possível descartar totalmente a hospitalização. Para Everton Botelho, presidente da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria, o problema é a falta de psiquiatras. Integrantes do movimento antimanicomial reforçaram o discurso contra o antigo modelo de tratamento. A gente tem que ficar ligado o tempo todo para que o modelo anterior não volte, porque a gente sabe, né, que alguns modelos, alguns se mascaram, se reinventam, né, e tem sempre gente que acredita neles porque está em disputa, a política também está em disputa, né, política de saúde mental. Então a gente tem um grande receio de que isso retorne, porque quando tem um momento de crise é que os outros atores também se organizam. A gente viu alguns médicos dizendo que há casos que precisam da internação. Você não concorda com isso? Na RAPS, que é a portaria que organiza o nosso serviço, ele prevê um eixo de hospitalização. Né? O problema que a gente está questionando é como vai se dar essa hospitalização. A gente acha que não é necessário. Agora, onde vai ser? Vai ser no hospital geral, junto com outras especialidades? Vai ser a curto prazo? Em que modelo de assistência? Como vai ver essa pessoa? Isso está previsto e a gente defende que tenha urgência, que tenha emergência, que tenha o SAMU. A gente quer que isso tudo trabalhe junto com a saúde mental e não que a gente reforce ou reorganize ou enfeite o hospital psiquiátrico anterior, entendeu? Mas a gente não nega a necessidade que porventura venha a ter, mas também é pontual e não é na expectativa de que se passe uma vida, 1 ano, 2 anos internados novamente. Segundo Thelma Mello, coordenadora de saúde mental do Recife, a atual rede de atenção psicossocial é um modelo em transição que procura oferecer aos pacientes cuidado integral e contínuo, com liberdade e espaço de convivência. O modelo ideal para a saúde mental é justamente que o usuário possa ser atendido no seu território, próximo da sua família, da sua comunidade, que possa circular na cidade como qualquer outro. Mesmo que nos momentos de crise ele precise ter o apoio dos serviços especializados, como CAPs, unidades de acolhimento, hospitais clínicos. Então, o grande investimento é para que a gente consiga superar essa tradição de apenas cuidar internando, porque a vida das pessoas deve estar justamente na comunidade, na convivência com a sociedade. Sobre a falta de profissionais no CAPs,
A coordenadora de saúde mental do Recife disse que no modelo de atendimento proposto, o médico não é a figura central. A abordagem psicossocial, ela não prevê necessariamente a figura central ser o médico, né? Obviamente que a avaliação médica, a medicalização de forma adequada é importante, mas é apenas um elemento de todo esse outra dimensão do tratamento, que é o convívio social, reinserção, a questão do autoconhecimento do usuário e dos familiares também, porque a gente trabalha muito em conjunto com os familiares. O psiquiatra é importante, mas ele é um dos membros da equipe interdisciplinar. A vereadora Vera Lopes disse que a situação piorou desde que o hospital Ulisses Pernambucano foi interditado. Teve a interdição do Ulisses Pernambucano, os pacientes em surto não tinham onde ir. Chegavam lá e diziam não podem ser atendidos porque o Ulisses Pernambucano está interditado. Porque pelo menos o Ulisses Pernambucano atende, faz a emergência, faz a medicação, né, de urgência e encaminham para um segmento de tratamento nos CAPs. A Câmara prestou uma homenagem ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, o IFPE, pelo trabalho realizado na organização do 3º Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica. Essa foi a primeira vez que o Recife sediou o evento. Atuais e antigos alunos, professores e servidores do IFPE prestigiaram a solenidade, que teve a entrega de placas e de flores. Na tribuna, o vereador Eurico Freire destacou a realização do Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica. O evento mobilizou 20 mil pessoas do Brasil e do mundo, entre estudantes, pesquisadores, professores, representantes da sociedade civil e de governos de 10 países. Queremos fazer o reconhecimento público à realização do Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica por parte do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, IFPE, entre os dias 26 e 29 de maio. Sem dúvida, este foi mais um movimento da instituição em defesa da cidadania e do direito universal à educação. Foi a 3ª edição do Fórum e é a primeira vez que ocorreu no Nordeste, no caso, na capital do estado de Pernambuco, para nossa grande satisfação. O Fórum mobilizou mais de 20 mil pessoas do Brasil e do mundo, entre estudantes, pesquisadores, professores, representantes da sociedade civil e de governos de 10 países. O objetivo foi discutir iniciativas no campo da educação com foco em diversidade, cidadania e educação. O Fórum ainda construiu de forma democrática e com ampla discussão propostas para integrar a Plataforma Mundial de Educação, elaborada por um conselho que reúne entidades do mundo todo. Eu tive a oportunidade de ver a carta elaborada como resultado do Fórum e me permitam destacar dos 15 pontos 2, pois considero fundamentais para aprimorarmos o ensino técnico. O primeiro é a construção de uma agenda global das políticas curriculares e o segundo, a integração de entes da federação em torno do Sistema Nacional de Educação. Entre as grandes personalidades que participaram das discussões estão Moacir Gadotti, professor titular aposentado da Universidade de São Paulo, e Silva Manfredi, professora titular aposentada da Universidade de Campinas, e uma das maiores pesquisadoras do país na área de educação profissional. Também gostaríamos de ressaltar a participação de Frei Beto, conhecido por sua atuação na área social em defesa dos direitos humanos. Eurico Freire também falou sobre o médico e sociólogo Josué de Castro, homenageado pelo Fórum, e ressaltou o papel da educação na inclusão e ascensão social. Destacamos ainda a homenagem do Fórum ao médico pernambucano e professor de geografia Josué de Castro, conhecido por seus estudos relacionados ao combate à fome e que ganhou notoriedade no mundo todo com o lançamento da obra Geografia da Fome,
que traça o mapa da fome no Brasil sob o olhar biológico, ambiental e socioeconômico, e ainda, por mais que nos estarreça, continua sendo um desafio. Em nossa capital, como temos inserção na periferia do Recife, infelizmente não é rara às vezes, ou não são raras as vezes, que nos defrontamos com pais de família, mães de famílias que ainda padecem desse mal. Então, é um desafio permanente e, sem dúvida nenhuma, o Instituto dá uma grande contribuição para que possa ser revertida e ensejamos que, no mais breve possível, com todo esforço da sociedade, extirpado esse mal da nossa sociedade. Da mesma forma que Josué de Castro deu sua contribuição na luta contra as desigualdades sociais, acreditamos, como já disse, que a educação e logo o Instituto Federal de Pernambuco também tem um papel fundamental na inclusão e ascensão social. Durante a solenidade, teve também declamação de cordel da ex-aluna e agora servidora do campus Pesqueira, Lilian Guerra. Só no ano 2009 veio a se configurar, então, como o Instituto foi para o mesmo patamar que as universidades, esse núcleo escolar. Médio técnico superior, também pós-graduação, disponível em Pernambuco. Olha, tem muita opção para quem quer estudar nessa instituição. Cabo de Santo Agostinho, Olinda, Igaraçu, Abreu e Lima, Recife, Pojuca, Paulista, Cabo de Santo Agostinho, Olinda, Igaraçu, Abreu e Lima, preste atenção direitinho. E ainda Jaboatão, tem muitos campos novinhos. Barreiros, Palmares e Vitória de Santo Antão, campos da Zona da Mata, do Instituto de Educação. E Afogado da Engazeira é o campus do Sertão. Caruaru, Garanhuns, Belo Jardim e Pesqueira são os campos do Agreste, com educação de primeira, levada pelo IF de forma muito certeira. Peço licença aos presentes para parabenizar o Instituto, a reitora e o nobre parlamentar, que suas datas natalícias estão a comemorar. Acredito piamente na força da educação, como instrumento infalível para a grande transformação que se faz tão necessária para o melhor da nação. Obrigada. Ao agradecer a homenagem, a reitora Cláudia Sancil disse que o IFPE, que completou 106 anos de existência, já alterou a vida de muitas pessoas. Ela fez um resgate histórico da instituição e lembrou o decreto de 1909, que criou a Escola de Aprendizes Artífices. É importante nós fazermos um resgate histórico, espero que vocês não me achem muito cansativa. A Lilian recuperou um pouco da história, mas é preciso, até porque nós estamos nos acostumando ainda a muitas nomenclaturas, porque uma identidade ela não se constrói em 7 anos, que é o tempo de existência do IFPE. Antes do IFPE, porém, presidente, nós tivemos outras grandes autarquias, a exemplo do que foi o Cefet Pernambuco. Mas o IFPE é constituído por outras instituições. Nos juntamos a 3 grandes autarquias, as escolas, então, conhecidas como escolas agrotécnicas de Barreiros, a mais antiga delas, com quase 100 anos, inclusive, Belo Jardim e Vitória de Santo Antão. Então, nós começamos a construir, a partir da Lei 11.892, uma história diferente para todos aqueles que fazem parte dessas grandes unidades. Depois, tivemos, sob o comando do professor Sérgio, 2 expansões. A expansão 1, que nos trouxe o campus de Pojuca, que o campus atende a todo o complexo industrial de Suape, como a Lilian resgatou no seu cordel, e viemos com os campi de Caruaru, Afogados da Engazeira e Garanhuns. Ou seja, a interiorização da educação para aquelas pessoas que necessitavam. No ano de 1909, o presidente Nilo Peçanha, ele lança
19, escolas de aprendizes artífices. Prezado vereador Eurico, e trazia no seu bojo aos desvalidos da sorte. De lá para cá, quanta coisa mudou. É preciso, inclusive, não apenas conceituar competência aos nossos estudantes que ingressam em cada unidade do IFPE, mas também muita sorte. Nós invertemos o que trazia em seu bojo o primeiro decreto. Hoje, o nosso vestibular tem médias que são recordes. Chegamos, presidente, a mais de 51 mil pessoas de todas as faixas etárias disputando uma das vagas oferecidas pelo IFPE. Daquele tempo para cá, efetivamente, muita coisa aconteceu, tanto com o Cefet como com as escolas agrotécnicas. O Cefet, inclusive, quando mudou de escola técnica, que até hoje ainda, pessoas da época do professor Sérgio ainda chamam assim, naquela época, ainda hoje, alguns têm essa lembrança, porque é um nome que ficou muito marcante, mas quando nós passamos a Cefet, na época, com já a unidade de Pesqueira, a nossa querida unidade, mais a bem cuidada também a unidade de Pojuca, nós passamos a ofertar cursos superiores. E é importante o registro que aquelas escolas agrotécnicas, elas não faziam essa oferta. E algo importante que a lei também trouxe, além de nos obrigar a fazermos 50% do total de nossas vagas serem destinados ao ensino técnico, a amarração dos 20% para as nossas licenciaturas. Não é, César? Mais um licenciado que nós temos na casa, na perspectiva de valorizar as licenciaturas, na perspectiva de fazer com que as licenciaturas não fossem subcursos, até porque é o empoderamento dos professores, o empoderamento de que as ciências precisavam ter espaço para que o Brasil pudesse produzir tecnologia e inovação de ponta, e assim alcançarmos ainda mais soberania. Cláudia Sancil falou ainda sobre a interiorização do ensino e frisou que uma política da educação deve ser, antes de tudo, uma política social. O Instituto Federal de Pernambuco, hoje, ele responde para que o tripé do ensino, da pesquisa e da extensão sirva efetivamente a essa pátria bem conceituada pela presidenta Dilma como pátria educadora. A presidenta Dilma, inclusive, quando constituiu esse lema, ela foi buscar inspiração nos ideais freirianos da sustentabilidade, da igualdade e da partilha. E de entender que a política de educação, ela precisa ser uma política, antes de tudo, social, para que, efetivamente, ela possa, como queria Freire, transformar as pessoas, e essas pessoas mudarem o mundo, mudarem para um mundo com mais sustentabilidade, que tanto o nosso vereador defende as bandeiras, mudar para um mundo onde a fraternidade, a solidariedade sejam princípios ativos no nosso cotidiano, mudar para que, efetivamente, jovens dos rincões do interior pudessem ter acesso ao que antes só era permitido à elite brasileira. A partir dos princípios e da nossa missão institucional, nós possamos continuar fazendo valer o direito de acesso, de inclusão, de fazer com que as pessoas tenham possibilidades de enfrentarem o mundo e construírem um mundo melhor a partir dos princípios democráticos, da formação integral que nós propiciamos às pessoas que têm a felicidade de serem aluno IFPE. Parabéns, IFPE! Parabéns, comunidade querida! Que Deus continue nos abençoando e nos dando força para continuar transformando a vida das pessoas e mudando para melhor o destino do nosso querido Brasil, da nossa pátria educadora. Muito obrigada. A solenidade foi presidida por Vicente André Gomes, que destacou a importância de homenagear a educação. Sessões como essa não acontecem sempre.
são sessões que têm como base a educação. E não existe nada mais importante na vida do que se ensinar, se educar. Desde a história da República, da proclamação da República em 1888, é que nós sentimos a falta da educação e a formação de um povo. Muito bem disse a magnífica reitora, quando fez uma avaliação do que representava a intelectualidade da época, cujos portugueses eram os únicos intelectuais que se formavam pelo poderio econômico. E no Brasil, nós passamos a ser a referência de um povo que recebeu a marca da incapacidade e muitas vezes pela pele ser escura. Os negros. Os negros que tiveram que morar nas periferias, porque efetivamente a proclamação da República e exatamente a independência de um povo, entre aspas, não foi feita efetivamente com o valor humano, e sim com os valores dos interesses internacionais de Portugal. Mas quero concluir com a frase de Josué de Castro: não se pode dormir tranquilo sabendo que tantos sofrem. É uma vergonha ser feliz sozinho. Tenho dito. Muito obrigado. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!